Uma entrevista com André Pacelli, presidente do Sistema OCB Paraíba. Você acompanha agora no Painel Cooperativo. Programa Painel Cooperativo. O programa Painel Cooperativo desta semana traz aqui no estúdio o presidente do Sistema OCB do Estado da Paraíba, Dr. André Pacelli, para falar um pouco mais sobre toda essa situação que estamos vivenciando em todo o país e como o sistema tem atuado e está atuando nesse momento de pandemia do coronavírus. Dr. André, muito obrigado pela presença nesse momento que as cooperativas precisam, da fala do gestor e entender como é que nós vamos superar, que é principalmente esse o ponto que todo mundo precisa saber e entender essa crise que estamos vivendo. Exato, Gil. A gente, como dirigente aqui da Organização das Cooperativas da Paraíba, nós trazemos uma mensagem de otimismo, de esperança, de altruísmo, de fé, que esse episódio gravíssimo dessa pandemia do coronavírus, Covid-19, ela possa logo passar e a gente ter a retomada do crescimento das nossas cooperativas, da economia de um modo geral. A gente vinha de um ano 2019, um ano difícil, mas que a economia estava retomando seu crescimento. Havia uma expectativa muito forte agora para 2020, que a gente pudesse alavancar nosso crescimento, mas lamentavelmente fomos pegos com essa pandemia, são os desígnios de Deus, e aí a gente vê um momento também, às vezes, de oportunidade para que nossas cooperativas possam sobressair. E a gente tem visto soluções extremamente bonitas, por que não dizer positivas das nossas cooperativas, sobretudo das cooperativas do segmento de saúde, a Unimed, a Uniodonto, as cooperativas de fisioterapia têm feito um trabalho fantástico, atendendo na linha de frente esses usuários, esses pacientes que são acometidos da Covid. E esses colaboradores, esses cooperados, se expondo, colocando toda a sua saúde em risco para que possa atender toda a população em geral. Também temos outros exemplos muito fantásticos, muito bonitos, como as cooperativas de transporte, de cargas principalmente, transporte também urbano, que tem, em face de alguns municípios, adotaram praticamente um lockout do transporte municipal. As cooperativas de transporte foram acionadas para poder suprir essa dificuldade, E aí essas cooperativas têm feito o transporte de medicamentos, de carga, de oxigênio, ou seja, de suprimentos necessários para o funcionamento e a segurança de todos, principalmente das unidades hospitalares que estão funcionando em toda a sua plenitude. E também as cooperativas de agricultura familiar, que são elas que trazem o alimento para nós, consumidores, os cidadãos, eles que com toda a dificuldade inerente à sua atividade, que trabalham muitas vezes em zonas de difícil, às vezes sem acesso de transporte, rodovias muitas vezes que não são satisfatórias, mas que têm produzido os alimentos e enfrentando algumas dificuldades nesse momento, porque como a gente vê, o mercado consumidor praticamente diminuiu bastante, porque todo o comércio está fechado, então daí decorrem algumas dificuldades. Mas parabenizo e fico muito feliz com a atitude dessas cooperativas nesse instante. Nesse momento, as instituições e as empresas todas estão se adequando e trazendo adaptações para passar por esse momento. O próprio sistema também fez algumas adaptações para não deixar de atender as cooperativas. Exato. Nesse momento de isolamento social, é fundamental que as instituições que não tenham vamos dizer assim, a premissa como uma obrigatoriedade de funcionamento, e nós do SESCOP aqui temos feito o trabalho home office, a gente tem orientado também as cooperativas que possam postergar suas assembleias, suas reuniões, seus cursos, seus treinamentos. E a gente, inclusive a organização, junto com a Unidade Nacional, vai começar a disponibilizar cursos, vídeos, para que toda a comunidade cooperativista, tanto dirigentes, colaboradores, cooperados, possam ter acesso a essas ferramentas e se capacitar nesse momento. E a gente, inclusive, tem utilizado também de vocês, dos meios de comunicação, das redes sociais, para divulgar vídeos, cursos, livros,
filmes que são estratégicos e que têm alguma linha, algum link com o cooperativismo. O senhor falou sobre postergar a realização das AGOs. Saiu uma orientação recentemente que as cooperativas estavam muito preocupadas com a realização, que o prazo já venceu agora em março, né? Mas saiu uma orientação do Nacional. O governo federal publicou uma medida provisória que aqueles que não fizeram até dia 31 de março, todas as cooperativas têm até julho para fazer. As cooperativas de crédito, por lei, tinham até ao final de abril, então fica também postergadas até julho. E aqueles que também tinham mandato vencido também ficam postergados até esse período que passe, pelo menos, essa fase crítica dessa pandemia, né? Autorizou também, caso queiram, as realizações de AGOs de modo virtual. Isso foi algo, eu diria assim, uma estratégia muito interessante, muito boa, que às vezes nesse momento crítico se encontra soluções, né? No momento onde toda a sociedade já utiliza-se de tanto ferramentas virtuais, as nossas cooperativas agora poderão utilizar desse instrumento, não só para fazer assembleias, como também as eleições de formato eletrônico. Doutor André, nesse momento, como é que está a atuação institucional da Casa do Cooperativismo? Aqui vocês continuam atuando junto à gestão pública, buscando, defendendo as melhorias para as cooperativas e também os pleitos delas, né? Não só a unidade estadual, como a unidade nacional, e aí eu quero deixar minha gratidão, meus elogios aos dirigentes, ao presidente Márcio, ao superintendente Renato, a gerente Tânia Zanella, a todos os jurídicos, a doutora Ana Paula, a Fabiola, lá da OCB, lá em Brasília, que estão em contato direto com ministérios, com o Ministério do Planejamento, o Ministério da Casa Civil, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde, o Ministério que trata da infraestrutura, do transporte, né? E no tocante para minimizar os problemas, os impactos que sejam o menor possível aqui na ponta, né? E aí a gente tem conseguido vitórias expressivas, importantes, né? Relacionadas à agricultura familiar. A gente conseguiu que as cooperativas possam vender seus produtos da agricultura familiar às escolas, e como as escolas estão fechadas, que eles possam entregar esses produtos aos familiares dos alunos. Isso é uma ferramenta, uma possibilidade de que as nossas cooperativas não tenham um impacto tão grande diante desse cenário tão desafiador. Outra questão foi que as nossas cooperativas de transporte, os cooperados possam ser vacinados, né, inclusive contra H1N1, tenham equipamentos de proteção individual e também eles não tenham a questão da pesagem dos seus caminhões. Na questão do tocante na atuação na área de saúde, a OCB, junto à ANS, o Ministério da Saúde, tem visto a possibilidade de que parte dos recursos dos fundos garantidores, que são das nossas cooperativas, possam ser descontingenciados e as cooperativas possam aplicar esses recursos em investimentos, em novos hospitais, em ampliação de leitos, em ampliação, em adquirir equipamentos de ventilação mecânicas, de modo que os pacientes que porventura venham a chegar nas nossas unidades hospitalares sejam melhor atendidos. E também a aquisição de equipamentos de proteção individual para proteger nossos cooperados, nossos médicos, os enfermeiros, aqueles que todos militam na área de saúde. De modo que a OCB nacional e a OCB estadual têm tido uma série de ações no sentido, como eu sempre digo, de minimizar esses problemas. Uma pandemia é algo inusitado, que jamais nós tínhamos nos deparado com uma situação dessa, e vai ter um impacto enorme na economia. Nós teremos o desemprego vai aumentar, o volume de recursos movimentado, ele vai ser todo alocado para quê? Para atender a população. Então a gente vai ter muita dificuldade. E aqui no Estado a gente tem tido uma sintonia muito forte com alguns órgãos. Recentemente conversamos com a Federação da Agricultura da Paraíba, através do seu presidente, Dr. Mário Borba, e feito uma série de reivindicações para que a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Agricultura Familiar, o Projeto Empreender, o Projeto Cooperar, eles possam dotar ações do sentido de favorecer, de criar um ambiente favorável às nossas cooperativas, como postergar alguns débitos do programa Empreender, né, como facilitar a aquisição de insumos, principalmente para que as cadeias não sejam comprometidas, a cadeia da avicultura, a cadeia da ovinocaprinocultura. Então a gente precisa comprar esses insumos de uma forma que
que possa continuar a produção e que os alimentos cheguem à mesa dos nossos consumidores. Nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa de cooperar, se ajudar, e o cooperativismo é um modelo econômico que dá esse exemplo para a sociedade. Nasceu em momentos de crise e a gente espera que superemos mais esta crise. E eu queria, nesse momento, deixar a nossa câmera para as suas considerações finais e mensagens para nossas cooperativas. Eu quero aproveitar o momento para agradecer nossos dirigentes, nossos colaboradores aqui do Sistema OCB Sescop, também os colaboradores de todas as cooperativas que têm se empenhado em fazer com que a gente tenha o menor impacto possível, né? Vocês da área de comunicação têm uma ferramenta importante de divulgação de tudo que as cooperativas estão fazendo. Ontem nós tivemos uma ação solidária espetacular, uma cooperativa aqui que estava com seus produtos, fizeram o quê? Uma doação desses produtos a quem? As unidades assistenciais, hospitais, presídios. Isso está no DNA do cooperativismo, isso faz parte do nosso dia a dia, que são ações de responsabilidade socioambiental. Então, agradecer mais uma vez aos nossos dirigentes, dizer que o sistema, eu particularmente estou com o celular ligado 24 horas, à disposição, para que a gente possa fazer esse trabalho de interlocução com os órgãos e trabalho de representação do cooperativismo. É isso que nós estamos fazendo e acredito que podemos fazer ainda mais com o apoio de todos. Muito obrigado. Obrigado, doutor André. Obrigado você também pela sua audiência. Eu lembro que se você faz parte de alguma cooperativa, ligue para a gente. Estamos aqui trabalhando, fazendo pautas e levando informações para todos vocês. É só ligar para o 3222-3660, agendar a sua pauta e também nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook e acesse o site paraibacooperativo.coop.br. Na próxima semana a gente volta com mais um painel cooperativo. Como sempre, aguardamos vocês. Até lá! Programa Painel Cooperativo.